Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Antigo Testamento, Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, a partir do versículo 25 eu vou ler. Se vocês acharam, eu vou ler capítulo 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra ela, aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos nossos olhos. Nós lemos até o versículo 33. Então, quando a gente lê o livro de Números, o povo de Israel no deserto, eles passaram por fome, por dificuldade, por conflito no coração. Nós podemos ver muito desse tipo de coração. De vez em quando a gente tem a vida espiritual, tem vezes que eu sinto que meu coração é como números. Não parece que a palavra de Deus é grande, mas o problema é muito grande, né? E aí meu coração tem sofrimento, dentro do meu coração surge desesperança e decepção. Às vezes, dentro do meu coração, parece que meu coração é como Deuteronômios. A palavra de Deus entrando no meu coração me conduz. Quando eu vejo isso, é a mesma situação. Mas quando a palavra de Deus está viva dentro de mim, e quando eu enxergo a situação, eu posso sentir que surge uma grande diferença dentro da minha vida. Quando a gente come, é gostoso, né, comer, né? Mas as pessoas que não têm uma boa digestão, elas sofrem muito para fazer digestão. Tendo um bom trabalho, você trabalhar bem, ganhar bastante dinheiro, é bom, mas tem vezes que você sente fardo, né? Dentro da nossa vida, tem tanto motivos de felicidade como de tristeza. Mas quando o nosso coração se une ao de Deus, se torna um com o de Deus, porque nós aí temos o mesmo coração com o de Deus, então nós podemos ter esperança e força. Então surge o coração de fazer todas as coisas. Mas às vezes, quando o nosso coração se prende a um problema, quando a gente entra nesse problema, o nosso coração fica preso na tristeza e tudo parece que vai ser impossível para a gente, e a gente começa a enfraquecer e começa a perder a força. Uma vez andando de carro, eu estava dirigindo sozinho, e aí eu liguei o carro, o rádio, e era a hora do futebol. Mas alguém escreveu uma carta, e uma senhora leu, e aí o locutor leu essa carta que uma senhora escreveu. Sabe o que é interessante? É que essa senhora era uma senhora que vivia em Cheongju. Mas a amiga dela foi para o casamento de Cheongju, né, em Busan. Então, o casamento era mais ou menos 1h da tarde e foram para Haeundae
de manhã bem cedo, né, de carro. Vendo a praia de Haeundae, viram que é muito bonito, e aí comeram lá, e se comessem, daí ia chegar 1 hora, e aí essas senhoras e o marido se divertiram muito, né, nessa praia de Haeundae. Mas aí eles estavam saindo, só que quando eles viram, eles se encontraram com uma pessoa que estava fazendo aquela brincadeira do copo, né? Se vocês acharem isso daqui, eu vou dar dinheiro para vocês. Então, na hora, a senhora lá, ela escolheu um copo. Aí essa senhora acertou e na hora o homem deu R$ 35 para ela. Aí ele falou, ela falou, eu acertei assim de brincadeira, né? Por isso eu não vou receber esse dinheiro. Não, a senhora acertou, então a senhora tem que levar esse dinheiro, né? Daí ela levou esse dinheiro. Aí depois ela escolheu de novo. Por favor, nunca façam esse tipo de jogos, né? Porque é tudo jogo da enganação. A mágica é tudo enganação dos olhos. Daí ela escolheu. Assim como aquela hora, com certeza. Aí ele tinha que dar dinheiro, né? Daí ele deu R$ 90 para ela. E quando ela viu, não era isso, né? Aí ela apostou R$ 95 e ela perdeu. E como ela perdeu, ela estava sentindo aquele coração de, ai, que coisa, não, tem que pegar de volta. Daí ela escolheu de novo, escolheu e deu dinheiro, mas não era de novo. Aí o marido que estava só olhando atrás, ele falou, sai que eu vou jogar. Por que você escolheu o errado? Aí ele foi lá, escolheu, e o marido foi e escolheu. Aí pegou e apostou $150 e não era. R$ 150 e não era. Eu não sei quanto eles perderam naquele dia, mas eles perderam tudo que eles tinham. Depois, pegando até as moedinhas, eles gastaram e não puderam nem ir no casamento. Diz que eles pegaram o trem sem tomar nenhuma água. E aí eu pude escutar essa história pelo rádio. Quando a gente vê isso, por isso que esses mágicos ganham dinheiro, né? Quando a gente vê, a gente pensa, nossa, quem é que vai cair nessa tolice? Mas na verdade, quando as pessoas elas caem num pensamento, se elas têm esse pensamento, eu tô certo, eu não vou estar errado, então ela não consegue pensar em outra coisa. Quando a gente lê o livro de Números, tem algumas coisas que ela não ensina. Quando a gente lê a Bíblia ela nos mostra assim de uma forma muito interessante. Por 40 dias, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que vos enviaste verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Então até aqui foi muito bom, né? O coração deles até agora, tem bons frutos, mana leite e mel. Até aqui foi muito bom. Mas qual é a próxima fase? Aquele povo parece mais alto do que eu, parece mais forte. Quando entraram nessa parte, o coração deles começou a se encolher. Então, sabe o que é interessante na Bíblia? No versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Então até agora falaram que era uma terra que emanava leite e mel.
Mas agora, na boca deles começou a sair que é uma terra que tem gigantes. Eles começaram a amaldiçoar essa terra. Pessoal, o mundo da fé, o mundo da vida espiritual é o trabalho de Deus. Porque eu não consigo lavar meu pecado, pela força de Deus que nosso pecado é lavado. Porque eu não consigo ser curado da doença pelo poder de Deus é que eu sou curado. Então, até no mundo material, né, cada coisa, não através de mim, mas através de Deus, Deus está nos conduzindo. No começo, quando eu prego o Evangelho, eu tive muita dificuldade. Essa vez, eu fiz uma conferência em Puchon, né, e uma pessoa veio me procurar. Essa pessoa olhou para mim e me deu um envelope. Eram 2 cheques de $200. Então, tinha uma carta. Essa carta, quando pela primeira vez eu comecei a igreja em Daegu, ela era estudante de uma escola. E ela, estudando em Daegu, porque a casa dela era muito pobre, ela só comeu com arroz e shoyu. Ela nem gastava dinheiro, ela viveu de uma forma muito difícil. Mas essa irmã falou o quê? Ela falou que viu o pastor Park naquele tempo passando uma vida muito difícil. Eu queria ajudar, mas eu não tinha dinheiro para poder ajudar naquele tempo. Mas quando eu penso agora, eu não sei quanto esse dinheiro significa para o senhor, pastor. Mas eu sinto que se eu te ofertar isso, eu vou ficar mais tranquilo, né? Quando eu vejo, pastor, agora esse dinheiro não é muito grande para você, mas eu quero te ofertar. E ela escreveu essa carta e me deu. E depois, quando eu abri essa carta e li em casa, eu pensei, nossa, realmente a gente teve dificuldade naquele tempo, né? Mas Deus, que trabalho Ele fez na minha vida? Dentro daquela dificuldade, Deus começou a fazer o trabalho de me conduzir pela fé. E por isso, desde então, eu pude ver Deus concedendo graça e misericórdia através do dinheiro naquele tempo. Ele só estava me conduzindo para um caminho que eu só pudesse ir pela fé. O povo de Israel viveu no Egito. Então a vontade de Deus não é que o povo de Israel vivesse no Egito, mas queria que eles vivessem na terra que mana leite e mel. Então, a terra de Israel é o centro do mundo. Se vocês virem o mapa, vocês vão poder ver que é o meio, né? Então, vocês podem ver que o centro dos oceanos também, se você... Deus desejou abençoar o povo de Israel, né? Levando para a terra que mana leite e mel. Mas Deus não quis. Mas se o povo de Israel vivesse numa terra boa, para que se eles não tivessem passado por dificuldade no Egito, então o povo de Israel ia ter que coração. Por que a gente vai lá para Canaã, passando pelo deserto? Não vamos, né? Assim, Deus fez com que o coração de Faraó se endurecesse, fizesse com que eles fizessem tijolos com terra, com a mão deles, né? E tivesse muita dificuldade. Mas o povo de Israel mesmo assim queria aguentar. Mas depois aconteceu o quê? O faraó mandou todos os filhos que nascessem, que eles fossem jogados no Rio Nilo, né? Então, muitas mulheres tinham que jogar seus filhos no Rio Nilo.
naquele tempo, o coração deles se desfalecendo. Faça com que a gente se liberte desse Egito. E assim, Deus conduziu o povo de Israel dessa forma. A gente não consegue mais viver no Egito. O faraó quer destruir a nossa vida. Então como é que a gente vai viver? Aquele bebê que ela estava amamentando. Então eu acho que deve ter tido muita mulher endemoninhada, né? Dando um sofrimento que eles não podiam aguentar. Fez com que o povo de Israel clamasse por Deus. E aí eles saíram do Egito. E quando saíram do Egito, Deus deu dificuldades para o povo do Egito também. E assim, matando os primogênitos de tudo, né? Deus fez com que o povo de Israel saísse do Egito. Quando eles estavam saindo pelo exército do Egito, então eles estavam passando pelo Mar Vermelho, onde eles somente poderiam morrer. Mas Deus fez separação no Mar Vermelho e eles puderam passar em terra seca, né? Eles puderam passar assim, eles puderam experimentar cada coisa de Deus. E assim, entrando no exército, parecia que eles iam morrer, iam ter dificuldade. E aí Deus fez descer o maná, e assim eles começaram a comer o maná da terra. Esse é o alimento que Deus nos deu, né? É muito incrível esse maná. E porque já estava dando para aguentar, eles estavam reclamando do quê? Porque estavam sem água. Aí bateu na rocha e saiu água. E à noite, com a coluna de fogo, sumia o frio, e de dia a coluna de nuvem tapava o sol. E Deus dando codornizes para eles comerem carne, maná para eles comerem diariamente. E foi assim que Deus os conduziu pelo deserto. Então eu já falei várias vezes. Até 1965, antes de eu ir para o exército, eu trabalhei como evangelista de uma pequena igreja. Mas entrando no exército e cumprimentando os adultos falando que eu ia sofrer no exército, nossa, eles me deram um bolão assim de dinheiro, né? Dentro do meu coração surgiu que coração? Eu estou indo para o exército com Deus. Então vamos uma vez sem dinheiro. Vou deixar todo o dinheiro. Sem um centavo eu fui pro exército. Eu não sei se, eu acho que na Coreia, eu sou a única pessoa que foi pro exército sem dinheiro, né? Então a gente tinha que chegar no exército até meio-dia, né? Mas porque eu me reuni com os seminaristas e a gente estava orando. Aí uma pessoa tinha que acabar logo a oração, mas orou tão longo. Depois que acabou a oração, a gente tinha que comer e depois ir, né, para a base, mas a gente atrasou 2 horas. Então todas as pessoas estavam reunidas. E aí falaram que eu estava atrasado e pegaram um carro para me levar. À noite, um soldado me chamou. Didia, você veio de carro, né? Sim. Ele pensou que eu era muito rico, né? Porque naquele tempo não tinha muitas pessoas que tinham carro, né? Aí ele falou, eu vou te mandar para um lugar bom, né? Mas me dá 7.000 won. Eu não tenho. Mas se você não for, se você não for para esse lugar bom, você vai passar por muita dificuldade, né? Me dá só 5.000 won, então. Não tenho. Aí depois desceu até 3.000 wons. Não tem ninguém que não tenha 3.000 won. Eu falei, não tenho. Aí ele perguntou, quanto você tem?
Naquele tempo, eu tinha comprado um carimbo, daí eu gastei 70 centavos, eu só tinha 30 centavos. Daí ele ficou bravo comigo. Ele falou, vou te mandar para Gangwon-do. No meu coração eu tinha muita liberdade. Então eu tinha comida, se eu tivesse roupa, eu vivia de uma forma assim, onde eu não tinha falta de nada, mas indo para a base, eu fui sem nenhum centavo. Às vezes a gente precisa de dinheiro lá na base, a gente tem dificuldade, mas a cada momento que acontecia isso, eu via claramente Deus me ajudando. Então, por último, quanto eu precisava de dinheiro para sair do exército? Acabando a vida de soldado, eu estava me formando. Então, eu acabei a vida de soldado 2 meses antes que outra pessoa. Que outras pessoas. Então, eu recebi mandato para ser descarregado do exército. Mas quando eu vi, nossa, eu não tinha mais nada, né? Porque tinham roubado minha luva, minhas coisas de soldado. Daí eles falaram, se eu falasse, vocês, como é que vocês roubam do seu superior? Mas eu podia falar para eles, mas como eu era cristão, não podia pegar e falar isso para eles. Aí à noite eu fechei a porta e comecei a orar bem alto, né? Aí eu falei, Deus, eu vou precisar sair da base, né? E esses anos todos, pela graça de Deus, eu vivi essa vida de soldado. Mas porque eu não tenho esses materiais de soldado para devolver. Deus, por favor, ajude-me. Toda noite eu orei sozinho assim. E naquela noite, um soldado sempre falava para mim, né, o superior, você aguenta, porque eu vou te enviar para um lugar mais confortável, né, você aguenta, né. Então, antes de eu me formar, de eu sair do exército, daí veio esse superior, né. Então, eu era um calouro, né, dele. E diante da gente sair dessa base, eu era muito próximo a ele, né? E ele também estava diante de mim, né? E ele me ajudava bastante. Aí um dia ele falou o que para mim? Você, por acaso, você já preparou todas as suas coisas para sair? Eu falei, sim, eu já preparei. Aí ele tirou 2.300 won do bolso, né? Aí ele falou, olha, compra os material que você precisa, né? Não, senhor, eu já tenho tudo, né? Ele era um pastor também. Aí ele falou, não, recebe, eu tô falando. Não tem problema, não precisa. Falou, não, recebe sim. Não, pastor, não precisa. Não precisa, pastor. Eu falei, não se preocupe. Ele pegou e me forçou a receber esses 2.300 wons. Eu peguei esse dinheiro e dei. Aí eu falei para uma pessoa de cargo mais baixo, eu falei, você compra tudo que eu estou precisando, tá? E aí, assim que foi resolvido, vendo todo esse problema sendo resolvido de última hora, tinha uma coisa que eu tinha muita curiosidade. Aquele pastor, sempre que era 5:30, ele saía e eu orei 11 horas da noite sozinho, né? Quem será que escutou a minha oração e contou para aquele pastor? Como aquele pastor sabia que eu precisava de dinheiro? Como ele sabia que eu estava me preparando? Como é que ele sabia que eu ia sair do exército, né? Será que esse pastor saiu e escutou minha oração? Até agora eu fico curioso para saber como ele descobriu tudo isso. Uma coisa que é verdade
é que Deus, escutando a minha oração, eu tenho certeza que Ele me deu esse dinheiro. Saindo da base do exército, então eu tive que coração, né, quando eu fui para a base, né? Ah, agora eu vou me formar. Ah, Deus resolveu esse problema das roupas para mim, né? Se eu viver com esse Deus eternamente, até nos desertos eu vou poder viver. Mesmo se eu vá para a prisão com esse Deus, eu vou poder viver. Eu posso viver até na Coreia do Norte ou em qualquer lugar. Me deu fortemente esse tipo de coração. Em 68 eu fui despachado e eu tinha decidido ir como missionário, né, para o exterior. Mas eu tinha muitas situações difíceis para ir como missionário. E eu decidi pregar em Kimcheon. Vivendo dentro do Senhor até agora, eu precisei de muitas vezes dinheiro, tive muitas dificuldades, mas nenhuma vez eu mostrei para o ser humano que eu estava com dificuldade, que eu precisava de dinheiro, eu estendi a mão para o ser humano. Porque eu sabia que se eu vivesse diante de Deus, Deus responderia a minha oração. Eu tenho momentos que eu tenho dificuldade, até os ricos às vezes vivendo tem momentos que eles não têm dinheiro. Mas eu não mostrei para ninguém, né? E eu somente orei diante de Deus. Deus, em nenhuma vez, Ele sempre me conduziu. Deus me ensinou como gastar dinheiro. Eu fui para Kimcheon e eu não tinha nenhum centavo. Eu tinha que alugar uma casa. Eu tinha que sobreviver lá. Mas um dia, agora, em Shinmin-dong, né, onde é a faculdade de Seul, né, então, um missionário, ele fez uma conferência. Naquele tempo, porque ele estava fazendo, ele me ligou, né? E a gente fazer conferência naquele tempo, porque não tinha televisão, então as crianças ficavam na rua brincando. Então, a conferência, no meio dessas conferências, que você venha aqui ensinar mímica, ensinar palavra para as crianças. Por uma semana, eu fiz esse trabalho para ele. Aí depois que acabava a conferência, eu reunia as crianças, aí eu ensinava, né, a palavra, pregava o evangelho para eles. Aí depois que acabou a conferência, aquele pastor me deu um dinheiro, ele me deu $3.500. Foi a primeira vez que eu recebi tanto dinheiro assim na minha vida. Eu fiquei tão agradecido. Com esses $3.500, 3.500 won, desculpa, eu vou poder sair para pregar. Aí eu peguei um ônibus e fui para Kimcheon. Quando eu entrei nos bons quartos de Kimcheon, eram muito bons. Aí quando eu perguntava, quanto que é? Aí estavam pedindo $70.000 para mim. Porque eu tinha saído do exército, eu não sabia quanto valia o dinheiro. Mas o que eu tinha era $70, né? Mas não dava nem 1/20 do que eu precisava. Então, andando no exército, eu pensei, Deus, até os espíritos do mundo dão casas para os seus filhos, mas a pessoa de Deus quer pregar o teu evangelho, por que o Senhor não vai dar uma casa? Por favor, dê-nos uma casa. E assim, dentro do meu coração, não dá, né, com esses $3,50 não vai dar, né, mas porque Deus é meu pai,
Deus está comigo. Se isso é a vontade de Deus, por que Deus não vai me dar? Foi quando eu estava em Apkoton. Sempre que eu tinha tempo, eu ia para Kimchon procurar um lugar para alugar. O que eu agradeço muito diante de Deus, eu fui para Kimchon e eu peguei o ônibus para ir para Kimchon e um estrangeiro sentou do meu lado. A minha capacidade de falar inglês e a capacidade dele de falar coreano é parecida. Aí eu perguntei, de onde você veio? Ele falou da Inglaterra. E eu perguntei, o que você veio fazer? Eu sou missionário. Onde você vai agora? Ele falou, eu estou viajando, viagem evangélica? Não, simplesmente estou fazendo turismo. Aí eu fiquei bravo. Como um missionário está só passeando e não está pregando o evangelho? Eu não tenho dinheiro agora para alugar uma casa e pregar a palavra? E agora de Kimchon para Kochang, 1 hora dura, né? Mas naquele tempo demorava 3 horas, 4 horas. E indo, eu comecei a gritar. Você é um missionário sujo. Por que você, sendo missionário, você não prega? A Coreia, se tiver um missionário como você, vai estragar. Volta agora para a Inglaterra. A gente não precisa de gente como você. A gente precisa de um missionário que prega a palavra verdadeira. Não precisa de pessoas como você. Eu comecei a gritar. Ele simplesmente estava escutando. Aí quando eu estava em Apkoton, a gente tinha que trocar de ônibus. Aí ele veio me procurar depois, Sr. Park. Hoje à noite eu posso dormir na sua casa? Eu falei, sim, pode vir. Ele veio em Apkoton. Naquele tempo a gente estava bebendo água do riacho, né? Porque eu morava na montanha e aí ele teve diarreia a noite inteira. Se fosse agora, né? Naquele tempo, eu era muito irresponsável, né? Mas era só ferver a água e dar para ele. Por 1 semana, aquela pessoa viveu na minha casa. E por último, depois que a barriga dele melhorou, ele falou que queria voltar para a casa dele. Aí eu falei, sim, pode ir. Aí ele falou que queria falar uma coisa para mim. Eu falei, sim, o que seria, Sr. Park? Até agora, eu, como missionário, eu disse que recebi treinamento, mas eu nunca vi uma pessoa como você. Eu quero aprender a sua vida. Nossa, eu achei muito engraçado. Por quê? O que tem a minha vida, né? Por que você quer aprender a minha vida? Ele falou, tem um sonho. Qual? Me deixa viver só 1 ano contigo. Eu não consegui entender. O que ele quer aprender da minha vida que ele quer viver 1 ano comigo? Ele pediu com toda sinceridade, deixa eu viver só 1 ano contigo. Aí eu falei, você me conhece? Não tem ninguém que me ajude. Ninguém me ajuda. Todos os dias orando, eu vivo com as coisas que Deus me dá. Eu vou dizer uma coisa, que às vezes eu passo fome. Tem vezes que eu passo fome por um dia inteiro e tem vezes que eu passo 2 dias de fome. Mas se você viver comigo, vai surgir um problema. Porque você recebe seu salário, então vai ter vezes que eu vou passar fome. Mas você pode comer pão. Você pode ter dinheiro para comprar pão. Daí você vai ver que eu vou estar passando fome e você vai querer me dar pão, né? Mas eu não gosto disso. Mesmo que eu passe fome, que você não me dê dinheiro, né? Que o dinheiro não vai e volte, não tem esse caminho. Se for assim, daí eu deixo você vir morar comigo, né? Então tá bom.
Aí eu falei, a gente vai para Kimcheon daqui para frente, então você aluga um lugar lá e a gente mora junto. Aí depois de 10 dias, ele trouxe $350. Ele falou que orou por Kimcheon e ele falou que Deus deu esse dinheiro para ele. Naquele tempo, com $350, a gente podia comprar a melhor casa em Kimcheon. Dentro do meu coração, eu tinha Deus. Realmente foi Deus quem nos deu. Eu recebi aquele dinheiro. A gente conseguiu uma casa em Kimcheon. No mês de abril, em 72 até 74, a gente viveu em Kimcheon, desde 1972 até 74. Não tinha ninguém que me ajudasse. Mas exatamente Deus me deu alimento, me deu o que vestir. Em 1961 eu me casei com a minha esposa e faz exatamente 40 anos que eu estou casado com ela. Casando com a minha esposa por 40 anos, teve muitas vezes que a gente teve falta de algumas coisas. Mas a maior dificuldade que a gente tinha era quando vinha alguma visita. Quando vinha visita, quando a gente não tinha comida, nossa, a gente ficava muito difícil. Uma vez, eu estava pregando o evangelho e como a visita estava nas minhas costas, né? Ela falou, querido, vai logo buscar comida. Antes de a gente comer, né? Ela estava falando, né? Nas costas da visita, né? Vai, compra logo arroz. Nossa, tá muito claro na minha mente ainda isso. Realmente, a cada momento que vinha dificuldade, nossa, quando a gente tinha dificuldade, sempre uma visita trazia comida. Por pior que seja a nossa cabeça, quando a gente estava com fome, a gente pensava, será que não tem comida? A gente não pensava que a visita ia vir comer nossa comida, mas a gente pensava que a gente já sabia, a visita vai trazer comida pra gente. A minha esposa ficava tão feliz quando vinha a visita, daí ela tirava toda a comida que tinha para dar pra visita. Agora eu vivo muito bem. Mas, independente da situação que eu me encontre, Deus é meu Pai. Pela fé no Pai, Deus está me conduzindo. Eu vejo que Deus está me conduzindo para eu viver somente pela fé no Pai. Entrando exatamente nessa posição. Então, faz 50 anos que eu estou vivendo dentro de Jesus. Dentro da minha mente, quando eu não tinha dinheiro, quando eu tinha essa dificuldade, quando eu tinha aquela dificuldade. Em 1984, pela primeira vez eu tive o carro Pony, porque o marido da minha cunhada quebrou o braço quando estava trabalhando no metrô. E aí ele não conseguiu passar na prova de direção. E ele tinha comprado um Pony, né, um carro novinho. E como ele não tinha passado, ele queria vender o carro. E aí ele colocou a venda para mim. Naquele tempo eu comprei por $1.800. Nossa, eu estava pedindo $100 de desconto, ele não estava dando de jeito nenhum. Mas naquele tempo a gente não tinha dinheiro. Mas uma irmã, ela foi receber cirurgia de câncer lá no Hospital Hanyang. E eu orei por ela, e depois ela foi curada, e até agora ela está vivendo de uma forma saudável. E aí ela me deu $1.000. Aí veio o casal,
Sem pensar em nada, eu simplesmente agradeci, né? Mas essa esposa deu escondido do marido. Por que dá escondido do marido, né? Aí eu fiquei assim, né, por trás, obrigado, irmã. Então, desde então, Deus estava me dando dinheiro. Então, eu pude ver que a cada momento Deus estava me dando. Toda a minha vida. Por Deus. Por Deus. É muito gratificante. Então, como Deus nos conduz? Deus deseja que a gente tenha fé nele, né, no nosso coração. O povo, quando Deus conduziu o povo de Israel do Egito, ele tirou pelo poder dele. E quando passou, o Mar Vermelho passou pelo poder dele. E quando eles tiveram fome, Deus deu comida, deu água da rocha. E quando tinham frio à noite, ele fez com que eles pudessem ficar quentinhos através da coluna de fogo. Ele deu sombra pela coluna de nuvem. Ele deu carne através das codornizes. Deus fez todas as coisas. Deus diz, eu te ajudei dessa forma. Então por que você não confia em mim agora? Vive confiando em mim. Deus diz isso para o povo de Israel. Entra na terra de Canaã. Entra uma vez que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou expulsar tudo, né? Confiando em mim, vai. Então o povo de Israel, ele espiou a terra de Canaã. Realmente é uma terra que mana leite e mel, tem frutas grandes. Eles tinham, eu acho que a árvore, não, a uva era do tamanho de uma mão, né, de tão grande que era. Voltando dali, eles disseram, nossa, a terra de Canaã é muito boa. Mas qual é o problema? Todos eles são maiores do que nós. Eles parecem muito fortes. Então, é uma terra que mana leite e mel, mas que tem gigantes. Então, é uma terra que mana leite e mel, uma terra muito boa. Mas, porque tem os filhos de Anaquins, dos gigantes, eles ficam com medo. Então, esse seu medo, pela fé em mim, você vai e entre em atrito com eles. Desafia. Você, pela fé em mim, desafia. Pela fé em mim, você supera isso. Então, Deus estava conduzindo o povo de Israel pela fé. Vivendo em Deus até agora, Deus me deu dificuldade, meu Deus me deu fome. Experimentando tudo isso, eu pude experimentar o quê? É aí que Deus ajuda dessa forma. Deus está comigo e Ele está me conduzindo. Esse é o meu Deus. Por isso, pessoal, depois que nós recebemos a salvação, não é, eu recebi salvação, agora eu posso viver em paz e ir para o céu. O que é fé? O problema de dinheiro, quando você está com doença, ou quando você prega o evangelho e tem essas dificuldades e problemas, quando surgem esses tipos de problema. O povo de Deus se tornou em que tipo de pessoa? Deus não quer que eles vão para trás com medo do problema. Eu sou um pequeno e jovem, fraco Davi, mas porque Deus está comigo, eu vou poder vencer a esse Golias. Ele dá esse coração, esse problema que eu me deparei. Através de Deus, eu vou poder vencer e vou poder ganhar. Deus deseja fazer com que esse tipo de coração surja em nós. Por isso, Deus
Por isso que eu te salvei quando o Egito, o faraó te perseguiu. Você passou pelo Mar Vermelho quando eu abri o mar. Então agora que você não tem carne, eu te dei o alimento para comer. Quando vocês estavam com sede, eu tirei água da rocha para vocês beberem dessa água. A coluna de nuvem e a coluna de fogo te tapou. Eu lhes dei carne de codornizes para te sustentar. Agora, vocês acreditando em mim, depender do dinheiro que vocês têm, depender da força que vocês têm, não disso, mas confiando em mim, entrem na terra de Canaã. Lutem contra a terra de Canaã, porque eu vou lhes ajudar. Crendo em mim, lutem uma vez. Deus está falando isso. Então, pessoal, conforme o que nós sabemos, o povo de Israel não conseguiu ir aqui, né? E eles por 40 anos morreram todos no deserto. As pessoas que não passam pela fé têm que passar a vida no deserto a vida inteira. Não podem experimentar do leite e mel que Deus preparou na terra prometida. Deus queria que o povo de Israel entrasse na terra de Canaã. Deus estava os conduzindo para isso. Mas Deus mandou esses 12 espias. E realmente era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra muito boa. Mas qual era o problema? Os anaquins eram grandes. Por isso, dois apenas, Caleb e Josué eram diferentes. Realmente, eles são nosso pão, nós vamos ganhar deles. Josué e Caleb falaram dessa forma. Mas o que os outros dois disseram? A terra é muito bonita, os frutos são grandes, mana leite e mel daquela terra. Mas lá tem os gigantes descendentes de Anaquins, né? Então nós vamos perder. De repente surge que coração? Não é uma terra tão grande, é uma terra normal, né? E aí sim o coração deles começou a mudar. E assim eles estavam hesitando em ir para a terra de Canaã. Números capítulo 13 está mostrando exatamente a nossa vida espiritual. E depois que passaram 13 anos, quando Josué foi para a terra de Canaã, ele mandou 2 espias, e sabe o que foi incrível? Então, logo que entrasse o espia, o Jericó ia saber, né? Logo, mas eles somente tinham que morrer. Mas aqueles dois espias entraram na terra de Canaã. Eles foram para Jericó. Mas entraram na casa da prostituta Raabe. Mas aquela noite, o rei de Jericó, falando que entrou os 2 espias na terra, na casa da prostituta Raabe, eles mandaram sair aqueles espias, né? Mas a prostituta Raabe os escondeu no eirado. Aí a prostituta Raabe falou, eles vieram, mas aquela hora eles saíram com toda a pressa. Aí os soldados foram correndo seguir. A prostituta Raabe a prostituta Raabe falou que o coração de todos nós se derreteu. Porque Deus está com vocês e todos nós sabemos disso. Que vocês mataram o rei de Og, né? Todos nós já sabemos disso. Agora, eu vou salvar vocês, mas agora vocês salvem a nossa família. Aí, nossa, como os espiões pensaram, né? Nossa, realmente, Deus permitiu que ela ficasse do nosso lado. E viu que agora eles estavam ali. E agora, até aí, não era nenhuma dificuldade para eles
Para entrar naquela terra, como é que eles podiam atacar, né? Eu fui para a terra de Israel, eu fui para a terra de Laquis. Indo para a terra de Laquis, tem um muro assim, cheio de pedra, bem alto. Então, como eles construíram essa cidade de Laquis? Os soldados da Síria vieram e diz que eles colocaram direto a areia. E falou que de tanta areia que eles colocaram, depois virou montanha. E como estava descendo, então, naquele tempo eles faziam esse tipo de guerra, né? Então, o muro de Jericó era muito difícil. Todos os dias, dá uma volta pela cidade de Jericó e depois de 7 dias, o muro caiu sozinho, né? Esse Deus está conosco. Mas nós, na verdade, hoje em dia, a Coreia é um país que vive muito bem. É um país que vive muito bem. Por ano, diz que bilhões de dólares a gente joga de comida fora por ano. Eu fui para o exterior, a primeira coisa que eu senti foi, nossa, o nosso país vive de uma forma muito extravagante. Onde quer que a gente vá, nossa, é tudo em abundância. Na cidade, é assim, né? O carro tá bom, mas mesmo assim troca de carro. Nossa, o nosso país é muito abundante. Se vocês forem para os Estados Unidos agora... por que os americanos são tão sujos, são pobres, né? A gente pode descobrir isso na hora. Nos Estados Unidos, se o carro quebrou, se o carro estragou, então não tem como, né, usar de novo. Mas porque lá nos Estados Unidos é muito caro o conserto, então tem muitos carros que o vidro quebrou, eles colocam durex para colar. E tem carro que fecha o porta-malas com cordão. No nosso país não tem nenhum carro velho. Tudo novo. As estradas são boas, são limpas. Realmente, eu tenho um coração de que o nosso país vive muito bem. Por isso, porque a gente viveu sem depender de Deus. Cada vez mais a gente está vivendo sem o método sem depender de Deus, mas pelo método humano a gente está se acostumando com isso. Então, mesmo que você passe por dificuldade, você não quer viver dependendo de Deus. Mas o que é importante? Você jamais pode viver com o método humano. Tanto você criar o seu filho, ir para a escola, né? Então, você manda para a escola, dá comida, ele vai crescer, né? Mas se você quiser criar direito, você tem que criar pela fé. Quando você cria, pode ficar doente, pode ficar com câncer. Mas a pessoa que tem fé e a pessoa que não tem, tem uma diferença do céu e da terra. Quando Noé envelheceu, quando você envelhecer, realmente Deus está comigo. Ele vai me cuidar. Quando eu experimento que Ele cuida de mim, da minha doença, nossa, é muito bom. Ultimamente, vivendo dentro do Senhor, Deus, por 15 anos está me dando um corpo saudável, estou vivendo bem saudável, estou vivendo bem. Por anos, todos os meses, eu estou viajando e com um corpo saudável eu posso ver Deus me ajudando. Vocês, com quanto dinheiro vocês têm agora? Com uma casa, com um carro? Não vivam apenas se satisfazendo com isso. Mas que vocês se tornem em pessoas que podem deixar Deus trabalhar em 100 mil coisas na sua vida. Se você
utilizar seu método para resolver as coisas, para você poder vencer as coisas através do método de Deus. Deus deseja com que você siga pelo caminho da fé. Então entra na terra de Canaã, porque eu vou te ajudar. Pela fé em mim, você vai e entra. Deus está falando isso com o povo de Israel. Mas o povo de Israel... dá para viver no deserto, né? É só comer maná. Então, porque tem fardo de entrar na terra de Canaã, não consegue entrar. Vendo Deus vivo trabalhando, quando eles saíram do Egito, Deus conduzindo pela coluna de fogo e de nuvem, ou Deus dando codornizes, Deus dando maná, dando água através da rocha. Esse Deus que lhe ajudou em todas as coisas. Então, a gente tem esses momentos que a gente experimentou a Deus. Então, quando as pessoas não seguiram a palavra de Deus e não entraram na terra de Canaã, eles morreram de uma forma muito miserável no deserto. Nós recebemos a salvação, e se nós não vamos pela fé, se não é pela fé, porque Deus nos dá dificuldade, a gente tem que viver aprendendo a seguir pela fé. Deus deseja com que a gente viva seguindo pela fé. Por isso, embora vocês não tenham feito nada pela fé, vocês não tenham experimentado a fé, mas quando vocês dão um passo pela fé, se Deus lhes ajudar, sim, Deus quer fazer isso, vai, Deus vai te ajudar, faz. Deus está nos conduzindo dessa forma. Ano passado, no outono, os missionários dos Estados Unidos, 10 missionários, casais, foram para uma cidade dos Estados Unidos que nunca foram num ônibus, né, comprando só passagem de ida. Eu disse para eles viverem por um mês nessas cidades. 10 missionários, por um mês, foram para essa viagem evangélica sem dinheiro. Aquele testemunho que eles experimentaram a Deus, nossa, foi muito gratificante. Ano passado, o pastor Oyongdo, então, ele realmente, vivendo em Vancouver, no Canadá, ele viveu realmente muito pela carne. Sempre, ele é meu sobrinho, mas eu ficava irritado, ficava bravo com ele quando eu via. Vocês escutaram, né, a palavra, né, que ele pregou no retiro. Então, Deus, ele conduziu a cada momento. Então, 10 pessoas que foram, todos eram diferentes. Dentre eles, tinham irmãos que falavam bem inglês. E tinha alguns irmãos que, nossa, não sabiam falar nada de inglês. E tinha alguns irmãos que tinham fé dentre eles. Tinha alguns irmãos que não tinham fé nenhuma. Com o celular, por alguns dias, algumas vezes a gente ligava e falava, como é que você está vivendo, você está comendo, né? Então, por um mês, todos os dias Deus deu um quarto, deu pessoas para pregar, deu comida. Eles puderam ver Deus trabalhando. O pastor Oyongdo falou que por um mês, tirando o primeiro dia, Deus preparou um quarto melhor do que a casa deles, deu comida, deu pessoas para ele pregar. Nossa, ele viveu muito melhor do que ele vive em casa. Deus me deu bastante dinheiro também. Desde então,
A vida do pastor Oyongdo mudou muito, né? Ele começou a ir pela fé. Eu estou pesquisando agora. No culto de domingo, eu quero pegar todas as pessoas que vêm no culto de domingo de manhã, tirar todo o dinheiro delas e mandar para a África, para os Estados Unidos, fazer uma viagem evangélica sem dinheiro por 1 ou 2 meses. E vocês, quando vocês dão um passo pela fé, o amado Deus vai fazer com que você experimente o poder dele. Mas, pessoal, nós não dependemos de Deus, nós não oramos. Mas a maioria das pessoas estão querendo ter uma vida sem fardo. Mas não isso, pessoal. Não só Deus trabalhando em 100 coisas, em 1000 coisas. Realmente, pela fé, Deus, Ele quer trabalhar. Pessoal, desculpa falar, mas essa vez os livros que eu escrevi venderam muito bem. E começou a entrar dinheiro na minha conta. Escrevendo livro, nossa, entra bastante dinheiro, né? Eu não conferi ainda. Mas eu falei para o pastor Kim Jong-un, ele se responsabilizar e ver. E o que eu agradeço é que a outra vez que eu fui para o Haiti, os haitianos, eles veio e se reuniram em um monte, né? E daí a gente decidiu comprar uma terra lá. E até agora o dinheiro não entrou, né, na minha mão, mas quem tá cuidando é um pastor. Mas a gente quer comprar uma terra no Haiti, quer comprar uma terra e a gente quer construir uma igreja lá. Hoje no Uzbequistão também diz que estão construindo uma igreja lá. E eu tenho no coração de que eu quero mandar dinheiro para lá também, e no Quênia também. Quando eu vejo isso, nossa, eu fico muito feliz. Amados irmãos, essa terra de Canaã é uma terra abençoada. Nós não temos que entrar assim de qualquer jeito nessa terra, né? Mas a gente tem que ultrapassar o medo da guerra. Aqui tem 2 tipos de pessoas. Aqui tem pessoas que acham grande as frutas, o leite e mel que manam na terra de Canaã. Ah, é uma terra que mana leite e mel. Ah, Deus vai nos ajudar aqui. Ah, se Deus falou que vai ajudar, então isso não é nada. Eles são nosso pão, nós vamos vencê-los. Deus está vivo e trabalhando com a gente. Deus nos dá esse coração. Mas Satanás nos dá que coração? Nossa, os anaquins são muito altos, eles devem ser muito fortes. Nossa, nós somos apenas como gafanhotos aos seus olhos. Nossa, que medo. Quem é que tem medo? As pessoas que não têm Deus no coração. Por isso, pessoal, Satanás, para que não tenha Deus nos seus corações, vocês receberam salvação, né? Ele faz com que que eu tenha uma vida assim, sem muitos problemas. Ah, eu estou trabalhando, eu não tenho grandes problemas. Então eu não preciso viver pela fé. Ah, é só viver, ofertar um pouco, né? Não é assim que é para viver? Não estou fazendo bem? Mas Deus, não isso, não o dinheiro que você tem, mas pela fé, vivendo pela fé. Até agora, eu só fiz 10 trabalhos, né? Mas eu quero planejar 100, 1000, 10 mil trabalhos. Que o evangelho possa ser espalhado, que os cidadãos possam receber a salvação.
Deus deseja fortemente que esse trabalho seja realizado. Mas nós não temos fé. Quando surge dificuldade na nossa vida, a gente fica em tentação e a gente se distancia de Deus. Por quê? Por que acontece isso? Pessoal, para aprender a partir de agora a viver pela fé, quando entrar na terra de Canaã, Deus pode simplesmente fazer com que a gente entre nessa terra, mas Ele faz a gente entrar através da guerra. E Ele vem nessa guerra e luta por nós. Ah, se Deus ganhar, então eu vou. Não, não é assim que Deus trabalha. É quando eu dou o primeiro passo e que aí eu vou, e aí Deus começa a trabalhar. Nós podemos ver isso, pessoal. Muitos cristãos acreditam que Jesus Cristo levou os meus pecados, mas quando sente fardo no coração, quer fugir da guerra, quer fugir do fardo, quer fugir da dificuldade, e se distanciando de Deus, não podem experimentar Deus trabalhando em suas vidas. Agora, pessoal, porque vocês têm força, têm dinheiro, não é porque isso que vocês ofertam, mas comecem uma vez pela fé. Então, vendo o trabalho de Deus, a sua fé vai crescer. E assim, de novo, você experimenta e Deus trabalha. E de novo. E se você se tornar uma pessoa da fé, ultimamente está surgindo o trabalho do Evangelho. Em qualquer lugar desse mundo não existe esse Evangelho. Somente nós temos esse Evangelho. Por isso nós construímos igrejas no exterior. Por isso nós continuamente estamos pregando o Evangelho. Então os irmãos ajudando financeiramente, agradecendo ao Deus que está conosco. Esse tão grande dinheiro a gente pode ofertar para Haiti, para África, para a República Dominicana, que esses lugares o Evangelho possa chegar e que as pessoas possam ser transformadas. Eu desejo que a gente possa experimentar esse tão grande trabalho, e se Deus lhes ajudar, Canadá, assim como a igreja de Canadá, People Church falou, né, no começo, eles falaram, eles prometeram para o pastor, né, 1/10. Vamos utilizar para a igreja do exterior. E todo ano eles deixavam não a oferta, né? Mas 1/10 eles começaram a ofertar. Aí ano que vem, ano passado, quando vocês ofertaram e quando vocês não ofertaram, pessoal, quando vocês tiveram maior abundância? Agora vamos ofertar 20%. A igreja de Toronto falou que ofertou 20%. Depois de um ano. Quando a gente ofertou 20% ano passado e agora, quando que a gente viveu depois, quando a gente viveu melhor? Com certeza, dentro da vida deles, era para ter uma grande dificuldade, mas eles sentiram abundância. Então vamos ofertar 30%. Eles ofertaram 30%. 30% não dá nem para imaginar. Porque gastando aqui e ali não sobra muito, né? Mas ofertaram 30, 40, 50 e depois eles ofertaram 100%. Mas eles experimentaram que eles viveram de uma forma mais abundante. E eles, assim, eles puderam viver numa grande fé. Deus deseja isso de nós. Você parece gafanhoto, né?
Parece que os Anaquins são grandes, né? Não luta pela sua força, eu posso vencer os Anaquins. O povo de Israel experimentou a força de Deus e entrou na terra de Canaã. E assim eles puderam ganhar de uma forma muito fácil e obtiveram a vitória. Por isso, eles se tornaram o povo da fé. A terra de Canaã, que eles tinham medo de entrar, todas aquelas pessoas que tinham medo de entrar na terra de Canaã morreram no deserto. Eles não puderam nem experimentar a terra que mana leite e mel, e eles morreram no deserto. Mas as pessoas que entraram pela fé, eles puderam ver Deus trabalhando. Amados irmãos, não acreditar em Deus é pecado. Tudo que não é fé é pecado, Deus falou. Agora, pessoal, porque nós recebemos a salvação, vamos viver de uma forma pacífica e depois ir para o céu. Pessoal, vocês jamais vão ter paz dessa forma. Quando vocês vivem pela fé que vocês têm paz. A nossa igreja agora... Vamos ir pela fé. Vamos começar, pessoal. Entenderam? Até agora, uma coisa que nós jamais conseguimos fazer. Porque eu sou pobre, eu não posso ofertar. Com certeza, eles comem, né? Gastar dinheiro para si, gasta, mas eles não têm dinheiro para ofertar para Deus. Quando vem no culto de domingo... Ofertar diante de Deus, eles não têm... ofertar diante de Deus no domingo é um coração de gratidão. Pessoal, se a gente utilizar o método humano, então é difícil a gente viver pela fé, né? Não preciso viver pela fé. Eu não preciso ofertar. Tem muito rico na nossa igreja, né? Mesmo que eu não oferte, dá. É assim. Por isso, no dia em que saiu no Nature, eu falei para o ancião Do, eu não vou receber nenhum dinheiro, ancião Do, fora o teu dízimo. Esse dinheiro tão grande que você vai receber daqui para frente, porque o não vai dar certo, a gente não quer receber. Você, realmente, diante da dificuldade, amando o Senhor, eu gasto tudo que eu tenho que gastar, mas eu não oferto para Deus. Pessoal, eu não gasto no que eu tenho que gastar, mas eu oferto diante de Deus e meu coração pode se aproximar de Deus. Durante a minha vida... De vez em quando eu preciso de dinheiro, e às vezes eu preciso de muito dinheiro. E Deus, de uma forma milagrosa, Ele concede dinheiro, né? E eu posso ficar feliz e agradecido com isso. Por isso, eu dou todas as minhas coisas para Deus. Pela minha velhice, eu não economizei nenhum centavo. Deus me abençoa e Deus me deixa feliz. Ele me dá um corpo saudável e Ele me abençoa. Por isso eu posso agradecer. Pessoal, a gente tem que entrar em Deus para receber bênção. Na nossa igreja também, as pessoas têm que ter um coração como o de Deus. Mas se vocês viverem a sua vida, vocês não podem ganhar a bênção. Nós recebemos salvação. Deus está vivo em nós. E Ele quer nos dar uma vida de abundância. A nossa igreja de Gangnam, que se torne uma igreja que ajude todas as igrejas do mundo inteiro. Essa vez, nos Estados Unidos, eles compraram um ônibus, né, um irmão. Eles compraram essa vez o ônibus por $320 mil. E viajando por 20 países... 20 cidades eles fizeram cantata, né? E mais ou menos 1.000 e poucas pessoas por cidade escutaram o evangelho, né? Nossa, foi muito agradável. Todos ficaram emocionados. E essa vez, eles, desde o dia 1º de janeiro, eles vão fazer o retiro em Dallas. Aí eles falaram, vamos de ônibus, vamos de carro, vamos com dificuldade, vamos.
Quando o nosso filho casa, a gente gasta dinheiro. A gente gasta dinheiro em outra coisa, mas vamos gastar dinheiro para Deus. Em Nova York, Filadélfia, Los Angeles, Tacoma. E eles falaram, vamos para Dallas. E vamos ficar uma semana com Deus ali. Os irmãos, utilizar as pessoas, utilizar tempo para Deus, eles querem utilizar só um pouquinho. Não façam isso. Até quando vocês utilizarem tempo para Deus, mesmo que seja difícil, venham para a igreja. Se você quiser ter só descanso, então você não vai fazer nada, mas vamos fazer trabalho voluntário, pessoal. Vamos todos nos tornar numa família. Não faz muito tempo que eu estou aqui nessa igreja, eu não sei, né? Mesmo que seja a pessoa que veio pela primeira vez hoje, faça trabalho voluntário, trabalhe na garagem ali, faça a faxina, limpe o banheiro também. E ou se não, converse com outro irmão, ou se não, testemunhe sobre o seu coração. E dessa forma, quando nós nos tornarmos em pessoas que servimos a Deus, Deus vai nos dar muito Espírito Santo no coração. Criando os meus filhos, faltar um dia na escola, eu não briguei. Mas faltar no culto, eu não podia admitir isso. Você pode faltar na escola. Você pode faltar um dia na escola. Mas a comida do culto, essa comida é muito importante para o seu espírito. Pessoal, eu desejo com que que os trabalhos de Deus não se tornem desprezíveis para você. Casamento, outra coisa, não é mais importante do que o culto. Dinheiro, trabalho, não é mais importante do que Deus. Vocês ganharam a vida eterna aqui. O futuro da sua família depende da igreja. Se os seus filhos se corromperem, quem é que vai segurar? Essa igreja tem que crescer de uma forma agradável. Eu tenho que dar toda a minha pessoa por essa igreja. Com esse coração, vamos correr para diante de Deus. É porque eu não prego bem. Porque eu não prego bem. Você faz mal, isso não tem problema, mas você não pode ficar parado aí, porque senão você vai voltar. Por pior que você pregue, vou tentar uma vez. Deus falou que o que voa e o que anda é imundo, mas o que voa e pula, isso é limpo, é animal limpo, que nem um grilo, né? Se tem asa e anda, e é imundo, mas se tem asa e voa, ele pula, então ele é limpo. Eu tenho asa. Então deixa, se eu cair, se eu não conseguir voar, deixa. Então com esse coração, o gafanhoto pula. Quem tem asa e anda é imundo, mas quem tem asa e pula, esse animal é limpo. Por isso, nós vivendo pela fé, vivendo a vida de fé, em 2012, vivendo pela fé, que a sua vida se torne abençoada, que vocês possam ofertar mais diante de Deus, que vocês podem dar mais do seu tempo, que vocês possam pregar, aprendam tudo. E ano que vem, que todos vocês vão para o exterior. Eu enviei missionários, mas eu também quero ir para o exterior pregar o Evangelho. Mesmo que eu vá para a ilha de Jeju pregar. Que pela vontade de Deus vocês preguem o Evangelho, que vocês vivam pela vontade de Deus. E quando vocês viverem pela vontade de Deus, não vivam depois pela carne e depois vão envergonhado para o céu. Deus trabalhou assim, Deus concedeu a sua misericórdia e graça desse jeito na minha vida, que através da sua vida, seus familiares, seus vizinhos possam receber a salvação, que a cidade de Seul possa se tornar, possa receber a graça de voltar para Deus. Vamos todos orar?